Meio-dia e 23, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e a gente começa agora com as notícias da metrópole de Campinas, até porque ontem foi dia de coletiva do prefeito Dário Saad. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E como foi dito, olha, a partir desta terça-feira, restaurantes, bares, comércios e serviços de Campinas poderão funcionar com 100% de ocupação, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro. Não haverá mais horário limite de funcionamento e a medida vai até o dia 31 de outubro. O decreto foi publicado hoje com as alterações com a nova medida. A gente vai ter 2 períodos, que é de acordo com o decreto estadual que foi publicado. 17 de agosto a 31 de outubro, que está tudo aqui, comércio, salão de beleza, atividades religiosas e culturais, parques públicos, clubes, academias, áreas comuns de condomínio, até mesmo restaurante-bar, que não estava permitido ainda bar. Só que a diferença é que com controle de acesso e atendimento ao público sentado. O que muda nesse momento? A gente não tem mais porcentagem, pode ter 100% de ocupação, desde que o distanciamento mínimo seja 1 metro. A regra que o governo do estado definiu e nós estamos adotando é o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, tá? Especificamente aqui, prefeito, com relação ao nosso decreto municipal, nós não vamos renovar o toque de recolher, também não será renovada aquela proibição de reuniões familiares com mais de 10 pessoas, que nós estipulamos há um tempo atrás, quando nós estávamos no momento mais difícil da pandemia. Como nós vimos aí, esses decretos publicados hoje no Diário Oficial do Município, eles, na verdade, adequam os decretos municipais vigentes até então ao decreto estadual, que é o Plano São Paulo contra a Covid-19. E apesar da flexibilização, o governo municipal diz que a fiscalização continuará. A fiscalização continua. A Guarda Municipal vai continuar fiscalizando as aglomerações que estão fora do que o decreto define. Também temos uma lei municipal recentemente aprovada que veda esses eventos, então a fiscalização tem sido com base no decreto e também na lei municipal. E a gente teve hoje, então, 2 decretos. O primeiro trata dessa flexibilização e o decreto 21.618 altera as atividades escolares presenciais em instituições públicas e privadas no município de Campinas. De acordo com o decreto, aulas e atividades presenciais em instituições de ensino superior poderão funcionar com até 100% da capacidade, seguindo as regras do setor de serviços, como ficou definido no decreto estadual. E agora a gente vai falar um pouquinho... O ensino superior em Campinas, para todo curso, seja atividade teórica, seja atividade prática, aliás, que já estavam autorizadas, pode haver ocupação de 100%, desde que respeitado o distanciamento mínimo de 1 metro entre os estudantes. Tá certo, então, Mina Abreu, acompanhamos uma parte da coletiva do prefeito Dário Saad. Vamos atualizar agora os casos da Covid-19 para a gente ter um panorama de como que a doença está no nosso país, estado de São Paulo, depois região metropolitana e depois cidade de Campinas. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o Brasil somava 20.378.570 casos da doença, com 569.492 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.170.541 casos da Covid-19 desde o início da pandemia e são 142.609 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que até esta segunda-feira somava 363.474 casos confirmados. Campinas, 131.974 confirmados até esta segunda-feira. Indaiatuba, 30.564. Sumaré, 29.803. Americana, 26.361. Hortolândia, 23.804. Santa Bárbara do Oeste, 22.905.
Paulínia, 15.328, Itatiba, 14.224, Valinhos, 14.087 casos. Agora, os municípios que têm entre 10 e 5 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e os municípios da RMC com menos de 5 mil casos da Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 575 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que ela continua circulando por toda a nossa cidade. E quando a gente fala nos óbitos na RMC, são 10.600 mortes confirmadas pela doença e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 4.223 óbitos confirmados. Sumaré, 948, Americana, 812, Santa Bárbara do Oeste, 790, Indaiatuba, 746, Hortolândia, 688, Valinhos, 373, Itatiba, 305, Paulínia, 288, Nova Odessa, 226. Aí nós temos, na sequência, municípios, ainda tem Montemor com 208 e depois municípios com menos de 200 casos. Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os únicos municípios que continuam com menos de 100 óbitos devido à Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra, os menores municípios aqui da nossa região, com menor densidade populacional. Lembrando que, de acordo com esta última atualização, mais 28 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, 15 homens e 13 mulheres. E a gente sempre chama a atenção aqui para a faixa etária. Então, por exemplo, um homem de apenas 35 anos, um outro homem de 45 que não tinha comorbidades, outro homem de 46 anos que também não tinha comorbidades, uma mulher de 50 anos. Então, precisamos tomar todos os cuidados em relação a distanciamento, não se aglomerar e, claro, a utilização de máscara assim que você deixar a sua residência. Mina Abreu, vamos voltar para a coletiva que aconteceu ontem para a gente falar sobre a situação da cidade de Campinas. A gente mostrou agora os números. Então, a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, fez uma análise desses números, comparando o início da pandemia, o início do ano, e agora a gente vai acompanhar como é a situação em Campinas. A gente já chegou a ter quase 12 mil atendimentos por semana. Hoje a gente está por volta de 4.400 sintomas respiratórios, não quer dizer que seja Covid. Todos os casos graves que são notificados para nós, vigilância, são, por exemplo, a gente também já teve semana que tinham 818 pessoas internadas concomitantemente na cidade. Agora, nessa última semana que ainda está incompleta, 82, mas na semana passada 230, mostrando também uma queda bem grande. O vermelho é internado por Covid, os demais são internados por síndrome respiratória aguda grave por outras causas. A gente está com uma positividade média de 27%, 28%, casos graves 31% e casos leves 26%. E, Mina Abreu, algo que tem preocupado a todos é a variante Delta, né? E apesar de não termos ainda efetivamente uma amostra confirmada, a Prefeitura admitiu nesta segunda-feira que o vírus circula na cidade. A variante Delta, ela já está presente no Rio de Janeiro, onde representa 50% dos casos, São Paulo e Paraná. E aqui na região já há confirmação nas cidades de Valinhos, Itapira e Mogi Guaçu. O que significa isso? Que com certeza deve estar aqui também, só não foi identificado porque a gente tem as cidades todas conurbadas e não dá para achar que essa variante não chegou em Campinas. Ela é uma variante que ela tem uma maior transmissibilidade que as outras, ela chega a ser de 40% a 60% mais transmissível. Aqui, cada uma pessoa passa para mais de 4, enquanto a gente tinha como a variante a P1, por exemplo,
ela era 2 e pouquinho, então ela é uma variante bastante transmissível. Ela dá uns sintomas que estão sendo relatados nos países que ela está predominando, dor de cabeça, mal-estar e coriza. Ou seja, é muito difícil distinguir se é um resfriado comum, se é uma gripe ou se é até o Covid por outras variantes. Ela não dá perda de olfato e paladar, o que é uma diferença grande também do que a gente estava vivendo. De acordo com a diretora da Devisa, esses sintomas não muito claros amplia a transmissão desta nova variante. As pessoas, elas não se sentem tão mal e elas acabam frequentando festa, frequentando jogos, indo nos locais e às vezes acham que está só com resfriadinho, só com uma dor de cabeça e acaba descuidando um pouco. Então, neste momento que a gente está, qualquer dor de cabeça, mal-estar e nariz escorrendo, pode achar que isso pode ser Covid. E de acordo com a Prefeitura, a identificação da variante é feita de modo aleatório pelo Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz está trabalhando com vigilância genômica. O que é isso? De cada tantas amostras lá, existe um indicador que mostra se ela vai ser viável para fazer essa vigilância, que é olhar qual variante que está circulando. Então, não é a gente que está pedindo, eles fazem de acordo com o protocolo deles, do número de amostras e a viabilidade dessa amostra. É importante ressaltar que para a Prefeitura de Campinas, para a Secretaria de Saúde, a variante já está circulando em Campinas. Nós não temos dúvida nenhuma. Até um tempo atrás, na outra variante P1 de Manaus, nós pedimos o sequenciamento genético para o Adolfo Lutz, especificamente nas amostras. Hoje, o Adolfo Lutz mudou. Ele pega um percentual que eles definem e fazem a testagem, o sequenciamento genético para ver a questão da variante. Então, isso é questão do Adolfo Lutz. A diretora da Devisa enfatiza que só a vacinação garante a proteção contra a forma grave da doença. Quem está vacinado protegido para gravidade e morte. E pessoas vacinadas, elas são transmissoras por um período mais curto. A gente sabe que as vacinas elas servem para diminuir gravidade e morte. Agora, pode ainda ser infecciosa a pessoa que adquire a variante Delta vacinada? Sim, mas ela é menos infecciosa e por um período mais curto, que é mais uma vantagem da vacinação. Gabriel, portanto, a gente teve aí todas as explicações no que diz respeito à variante Delta, sim, a questão dos sintomas, né, que são muito parecidos com o da gripe comum, essa questão também da maior transmissibilidade, sim, dessa variante e a importância da vacinação. E falando em vacinação, a gente lembra que tivemos aí o último dia D no sábado. Não estamos com novos agendamentos porque as doses acabaram, então sempre aquela atenção que a gente fala diária no vacina.campinas.sp.gov.br, mas de acordo com a Prefeitura, até o último balanço, incluindo o dia D, nós tivemos aí a aplicação de 1.099.246 doses até aí essa atualização que foi feita ontem, olha, às 19h45 foi a última atualização, ou seja, as doses que foram aplicadas eram aquelas que já estavam agendadas. Sim. E olha que legal, a gente teve aí esse mutirão, né, no sábado, e agora 307.835 estão com um ciclo completo com 2 doses da vacina, lembrando que a gente pede aquele período de 20 dias para que as pessoas façam todo aquele ciclo de que eles falam de proteção contra a Covid-19. Também não quer dizer que receberam 2 doses, que já pode sair sem máscara, se aglomerar e aproveitar. E nós temos 26.980 pessoas aqui de Campinas que tomaram a vacina de dose única e 764.431 que tomaram a primeira dose das vacinas. Lembrando que aí a gente tem inclusa todas as vacinas que estão disponíveis no calendário. E só para deixar registrado, esta semana recebo a segunda
segunda dose, viu, da vacina contra a Covid-19. Momento de grande expectativa contra a forma mais grave da Covid-19. A gente mostrou, inclusive, no link que agora, além dos centros de saúde, temos ali no CIS Guanabara mais uma unidade. E hoje a Unicamp também começa a vacinar os docentes e alunos da universidade, seguindo, claro, todo o protocolo da idade. Então, essas pessoas que ainda não foram imunizadas podem ser imunizadas na própria universidade. Aquele acompanhamento diário que nós fazemos aqui, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Até porque esse tema também foi destacado na coletiva que aconteceu nesta segunda-feira. De acordo com o último boletim, dos 314 leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19, 224 estavam ocupados nesta segunda-feira, com 90 leitos livres nas redes municipal, estadual e privada. Nós tínhamos 263 pacientes internados em enfermaria e os 224 na UTI. Olha só, no SUS municipal, dos 136 leitos disponíveis em UTI, 94 estavam ocupados. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, dos quais 32 estavam ocupados. E na rede particular, de 133 leitos disponíveis, 98 estavam ocupados. E na coletiva, o secretário de Saúde falou justamente que é preciso pensar nas outras doenças que precisam de leitos de UTI na cidade. Estamos fazendo uma transformação dos leitos de UTI Covid para UTI não Covid, no sentido de amenizar esses problemas dos não-Covid. Estamos começando a voltar à produção de procedimentos eletivos, em que a Covid dificultava muito esses procedimentos. E também estamos montando, na verdade, já começando a funcionar, o Centro de Recuperação Covid, que vai ser no Hospital Ouro Verde. Tá certo, então, mais detalhes a gente vai acompanhando durante esta semana em relação à Covid-19 na nossa cidade. Mina Abreu, nessa semana nós tivemos também uma audiência pública para falar do trem intercidades. Isso mesmo. Esse trem, que inclusive a gente tem a comissão aqui dos assuntos da RMC, que acompanha esse projeto do governo do estado. E ontem, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, veio até Campinas para uma audiência pública, justamente falando sobre esse projeto que vai ligar Campinas a São Paulo. E o repórter Michel Amorim acompanhou tudo e traz os detalhes. Foi realizada na Prefeitura uma audiência pública para discutir o projeto do trem Intercidades que vai ligar Campinas a São Paulo. O evento contou com a presença do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, e o prefeito Dário Saad. Olha, o projeto do trem Intercidades, ele é um projeto complexo que oferecerá 3 tipos de serviço. O atual serviço que funciona e será incorporado à linha 7, que é o trem parador. Ele para em cada estação, ele atende a todos os usuários da forma como hoje é a operação entre São Paulo até Jundiaí, incorporando futuramente, nessa primeira etapa, a cidade de Louveira, Vinhedo, Valinhos até Campinas, com o serviço parador. A expectativa do trem Intercidades é de atender até 60 mil passageiros por dia. Que a retomada do trem de passageiros entre regiões metropolitanas, como é uma das maiores aqui do nosso país, entre São Paulo e Campinas, que possa ser um marco até mesmo para o Brasil. O trem Intercidades, quando instalado, vai atender 20 cidades da região metropolitana de Campinas, cerca de 3 milhões de habitantes. O trajeto será de 101 quilômetros, com duração de 1 hora e 4 minutos. E partidas a cada 15 minutos. O trem terá capacidade para 800 passageiros. A previsão é que se embarcariam na Estação Cultura hoje, que seria um misto entre uma área cultural e também uma área destinada ao transporte de passageiros. O projeto está estimado em 7 bilhões de reais e o prazo para a execução total em 7 anos, a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de entrega do serviço em 4 anos. No primeiro quadrimestre de 2022, o leilão de concessão da linha 7
incluindo esse grandioso projeto que é o Trem Intercidades São Paulo-Campinas. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Minabreu, interrupção no fornecimento de água para qual bairro e quando? Olha, será para parte do Parque Itália, amanhã das 8 da manhã às 5 horas da tarde, porque a Sanasa fará naquela região um serviço de capeamento de redes. Lembrando que o AME, o Ambulatório de Especialidades Médicas, o DLU, o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura, e os patrulheiros serão afetados, mas aí a gente terá, então, também, se for necessário, caminhões-pipa à disposição. A Sanasa recomenda que quem more ou quem trabalhe nessa região faça a reserva de água ainda hoje, para amanhã, nesse período, não ficar desabastecido. Muito obrigado, Minabreu, pelas notícias da metrópole de Campinas.